Bom, sou Érico Braz, ator, né, artista, e faço parte do espetáculo Frenética Descendência, que é um espetáculo que traz para o tempo de hoje uma história muito importante e necessária de ser contada, porque fala de um espaço que era democrático numa época em que a ditadura estava vertendo, né, na sociedade brasileira, e, por outro lado, conta o quanto é necessário a gente ter pessoas livres de cabeça nesse Brasil, né? Como eu sempre digo, o teatro ele tem esse poder de trazer no tempo valores, né, conceitos, técnicas, práticas, e o teatro dessa vez ele favoreceu a gente trazendo o Frenético Descendente, que foi um espetáculo, uma casa, um movimento que aconteceu na década de 70 e que hoje a gente está vivendo com a mesma necessidade de ter espaços e de viver espaços de liberdade, né, viver espaços artísticos e entender a transversalidade cultural que nós temos no Brasil. Ele vira um personagem e assim, a gente tem um privilégio de ter o Nelson Motta escrevendo esse texto junto com a Patrícia Andrade, porque ele tem propriedade absoluta do assunto. Isso facilita essa passagem no tempo que eu te falei que o teatro traz, porque eu sentei para conversar com o Nelson Motta sobre o meu personagem, que é o Dom Pepe, que é um irmão dele, eles cresceram juntos, né? E isso tem vários significados. E eu vejo até hoje o Nelson Motta se emocionar com tudo. Ele se emociona com tudo que ele conta. Eu fico arrepiado, porque assim, o fato dele falar do espaço, que foi uma criação dele e que teve uma importância muito grande do ponto de vista do sentimento da liberdade, do sentimento de você poder ser o que você quiser ser, você vê nos olhos dele que ele ainda sonha com essa liberdade geral, né? A relação dele com o Dom Pepe, que é o meu personagem, quando eu digo que é muito importante, porque você vê claramente que o preconceito, o racismo, ele não nasce, as crianças não nascem com isso, elas aprendem a ser, né? E a relação dele com o Dom Pepe, que vem desde pequenininho, desde os 8 anos de idade, a ponto deles crescerem juntos, criarem esse espaço democrático, e depois o Dom Pepe vai embora em 2014, ele ainda está aí vivo, é um cara que você vê que fisicamente ele pode ter envelhecido, mas espiritualmente, mentalmente é um cara absolutamente novo e atento para o novo, criador do novo, pensador. Não tira dele, sem dúvida não tira, mas sim acrescenta o mérito dele ter sido o mentor desse espaço que foi o Frenética Descendência. Como uma grande artista, né, como uma grande diretora da dança, ela tem a acessibilidade da arte, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que o diretor, tanto o diretor, o escritor, o ator em si, ele precisa ter acessibilidade, os poros abertos para a arte, né? E a Débora, a prova disso, que ela é tão aberta, é que ela pegou todas as porções da dança, que ela tinha muita propriedade e tem, né? A porção do teatro, a porção da música, e misturou isso em proporções iguais, a ponto do espetáculo ser um espetáculo absolutamente equilibrado, né, que não foge. Né, o fato de ser uma primeira experiência dela como diretora de teatro já deixa claro que ela domina artisticamente a área. E a gente fica muito bem à vontade. O processo foi um processo como outro qualquer, né, que tinha muitas dificuldades. A dificuldade ela é muito boa porque te empurra para a apropriação do que você está querendo falar, né? Tanto do ponto de vista dos personagens, muito individual, mas também do ponto de vista macro, que é o todo, o conjunto, né? Com todas essas porções que eu te falei, da dança, da música, do teatro e tal e tal. E a Débora conseguiu dominar tudo isso na boa. Mas também tem um outro fator que eu acho que contribui muito, que é aquilo que eu disse antes, a propriedade do Nelson Motta com a história. Ele iluminou muita coisa e ainda continua iluminando, né? Várias vezes eu encontro ele e pergunto: e aí, capitão, como é que tá? Ele disse: pô, tá ótimo, se o Dom Pepe tivesse vivo, ele ia adorar. Isso é uma frase que ele me fala sempre e eu me emociono, como ele se emociona também, porque eu acredito muito na arte como reflexo da vida. Um artista que não tem responsabilidade com o que ele está contando, com o que ele está falando, quando ele não tem responsabilidade com a vida das pessoas que ele está contando, ele pode deixar de ser artista. Inventa outra coisa, pode ir embora, sabe? A prova disso é o espetáculo no palco, sucesso no Rio de Janeiro, sucesso em São Paulo. A gente está numa pegada muito louca desde o ano passado. A gente está em cartaz agora em São Paulo. A semana que a gente podia estar descansando ou fazendo outras coisas, a gente está aqui. E a gente está com o maior tesão de fazer, porque o espetáculo também tem um caráter de show.
né? Aqueles personagens que vocês vão ver no palco são personagens realmente vivos. O surgimento das frenéticas, que foi um estouro na época, algo diferente, a forma como elas foram concebidas dentro do Frenético Descendente, que foram contratadas para serem garçonetes e que num determinado momento viravam um show, isso vai estar no espetáculo. Então a gente está no maior tesão, porque engraçado que eu estava refletindo essa semana uma característica do teatro que é muito importante e eu aprendi muito cedo. O teatro é efêmero. Né? O efêmero é bacana por isso, porque por mais que você tenha um roteiro, um caminho a seguir, dirigido e tal, ele começa e termina todo dia. E todo dia você pode ser feliz. Todo dia você pode fazer as pessoas da plateia feliz. Todo dia você pode dar o mesmo grito no mesmo horário, mas o grito pode ser diferente, que vai emocionar também. Então, quando a gente sabe que tem as músicas da década de 70, de 60, 80, que estavam naquele espaço, que a gente traz hoje, e a gente vê a plateia dançar, a gente diz, pô, é isso aí, missão cumprida. Bom, eu comecei a fazer teatro com 7 anos, né, em Salvador, me profissionalizei ali nos anos 90, no Bando Teatro Lodum, na Bahia. E o processo de profissionalização para mim, até mesmo quando fazia teatro amador, já tinha ligação com tudo isso, né? Já fazia teatro, já fazia dança, já fazia música, já tocava, enfim. E isso foi entrando, quando cheguei no bando, isso já virou profissional, ficou profissional, né? O fato da gente ir pro palco fazer clássicos como, por exemplo, Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, que é absolutamente musical, já me colocou nesse universo. Em 2010 eu fiz um musical no Rio de Janeiro, que foi o Orfeu, e o Orfeu foi uma continuidade do que eu já fazia. Então, esse processo constante de estar estudando, de estar me preparando, é algo que eu faço até hoje. Né? Hoje, se você me perguntar, está estudando alguma coisa? Claro, vou sentar para ver música, mas do ponto de vista do crescimento do musical no Brasil, acho que a gente está num momento importante que a gente não pode perder a mão. Quando eu digo perder a mão, é a gente focar só nos musicais da Broadway. Isso é um problema no crescimento do musical no Brasil. Né? Nós temos histórias, nós temos um Brasil muito grande, com muitas histórias que podem virar musical, inclusive. Né? Se a gente vacilar, em cada bairro, em cada casa, tem um musical. Né? Então a gente precisa atentar para isso, para a gente não cair nos moldes só da Broadway, os musicais da Broadway que vêm para o Rio de Janeiro e São Paulo e tal. Histórias genuinamente brasileiras, com, por exemplo, músicas do Chico Buarque, músicas de outros e outros cantores, outros. Não é? Então a gente precisa atentar para isso, para a gente não dar continuidade à história do musical no brasileiro de uma forma absolutamente gringa, né? Então, o Frenético Descendência é a prova disso. Mesmo tendo músicas gringas, mas essas músicas foram incorporadas a uma realidade numa época que quando a gente bota no palco hoje, você chega a conceber de que aquelas músicas são nossas. Que o brasileiro tem um negócio, né? Mesmo que ele não saiba falar inglês, ele canta... Então, isso é uma apropriação nossa. Né? A gente tem muito isso, e isso é musical, isso é teatro, e o teatro nada mais é, repito, o reflexo da vida das pessoas, e a gente tem que ter honestidade e responsabilidade quando se conta a vida das pessoas. É o seguinte, galera, aqui quem tá falando é Érico Braz, queria convidar vocês para assistirem um Frenético Descendente, sucesso no Rio, sucesso em São Paulo, e agora sucesso aqui no Festival de Curitiba, hoje e amanhã, 21 horas, no Teatro Guairão, não perca, chame sua mãe, seu pai, vizinho, quem gosta, quem não gosta, todo mundo, todo mundo!